Excelente dia, tarde e noite, senhoras que estão me assistindo nesse gravado. Primeira live de muitas do Senta na Boia. Senta na Boia é um processo de profunda confiança na vida e a gente vai trazer essas lives aqui para trazer consciência sobre isso. Como que você pode confiar plenamente na vida e ainda por cima prosperar através disso? E a gente vai também trazer consciência daqui sobre o que é prosperidade. Então, venha. Ainda estou ajustando a agenda. Bebê novo é uma loucuragem. Assim que eu conseguir também fazer no YouTube, a gente migra para lá. Mas, como ainda não consegui, não adianta ficar esperando para conseguir. Não, vamos fazer logo de uma vez esse negócio aqui do jeito que dá. Com o melhor que a gente pode, da melhor maneira que a gente pode. Então, é aqui que a gente vai fazer. Bom dia, dona Carol. Filipa, Eliane, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Bora limpar essa live. Deixa eu fixar aqui. Trazendo a intenção de que essa live chegue às pessoas a quem deva chegar. E que nada atrapalhe. Você que já está aqui, começa a respirar fundo. Inspira, solta. Inspira, solta. Vai se conectando com o seu corpo, com o seu sentir. Vai dando bom dia para o seu corpo. Inspira. Solta, mas não solta aqui em cima não, solta lá embaixo no ventre. Faz esse movimento, você vai ver que é diferente, muito mais potente. Inspira. Solta. Vai se conectando ao centro do seu peito. Só presta atenção no centro do seu peito. O que você sente? Aperto, alegria, paz, amor, tristeza, vontade de chorar. Algumas de vocês estão tão na loucuragem da vida que nem para se perceber. E fica correndo atrás de um resultado. E mesmo quando esse resultado chega, parece que nunca é suficiente, tem que correr de novo. Outras fazem de tudo para que esse resultado não chegue, porque se esse resultado chegar, você que vai ter que assumir algumas coisas que você não está a fim de assumir. Então agora eu quero que você perceba, traga clareza do que você realmente quer na sua vida, do resultado. E eu sei que a sua mente está assim, mas Jana, você falou que se a gente focar no resultado, ele foge da gente. Vamos trazer consciência sobre isso. Mas agora você pode. Olha para o resultado. Para aquilo que você quer há muito tempo. Há quanto tempo você quer isso? E há quanto tempo isso parece tão distante? Respira fundo.
Será que você quer isso ou você quer se sentir de uma certa maneira? Para que você quer o dinheiro? Para que você quer essa promoção? Perceba isso. Para que você quer o dinheiro que você diz querer? Para que você quer a promoção? Para se sentir como? Um dia eu me fiz essa pergunta e a resposta foi que se eu tivesse o dinheiro, eu ia me sentir insegura. Pode abrir os seus olhos. E aí eu percebi que quando eu fazia X de dinheiro, eu me sentia insegura. Quando eu fiz 2x de dinheiro, eu me sentia insegura. Quando eu fiz 3x de dinheiro, eu me sentia insegura. E aí a espiritualidade olhou dentro da minha cara e falou assim: quanto será o suficiente? Algumas de vocês querem um relacionamento para se sentir completa. Para poder fazer coisas para se sentir amada. E quantos relacionamentos você já teve e não se sentiu assim? Se você não se sentir amada agora, se você não se sentir próspera agora, se você não se sentir segura agora, você nunca vai se sentir segura, amada e próspera, ou sei lá qual seja aquilo que você quer tendo esse resultado. Aquele sentimento que você busca tendo esse resultado. Porque você não quer o resultado pelo resultado, você quer se sentir de alguma forma. Eu quero que você coloque aqui no chat, nos comentários. Por que você quer o que você quer? Para se sentir como? Coloca aqui que eu quero saber. Em uma palavra, não precisa de mais, não precisa de história. É uma palavra. Quanto mais assertiva você for, mais clareza você vai ter. Engraçado, tenho pensado nisso há um tempo. Nada vem de fora. Não tem como. Por isso que, se você não for agora, você vai continuar criando a falta. Livre. Se você não for livre agora, você nunca vai ser livre quando você tiver, seja lá o que você quer ter. Porque tudo o que você precisa já está disponível aqui. Paz. Se você não tiver paz agora, Valéria, se você não mudar a sua atitude e encontrar essa paz dentro de você, essa paz nunca vai reverberar fora. Não adianta, isso é uma ilusão. Isso é uma miragem que fizeram você acreditar para te manter na roda dos ratos, e não só na roda dos ratos do dinheiro, mas na roda dos ratos emocional. Onde você acredita na loucura de que quando você chegar lá, você vai ter isso que você tanto quer. E esse lá nunca chega. E quando esse lá chega, tem outro lá para alcançar. É igual... Senhoras, me desculpem, mas eu vou ter que fazer essa comparação. É igual INSS. Tá? É igual INSS. Quando tá na hora ali de aposentar, eles mudam a regra e agora é outra regra. E é um movimento, entendeu? Chegou o momento agora de ter o benefício. Não tem mais. Mudou a regra. É outra regra agora nesse momento. É um inferno. E você vive um inferno do jeito mais amplo dessa palavra. Por quê? Porque isso te tira da vida. Você para de viver para buscar um resultado e esse resultado nunca chega e você vive ansiando por esse resultado e isso nunca acontece. Vocês já repararam para pensar isso? Respeitada. Onde na sua cabeça, na sua ilusão, na sua loucuragem, você acha que quando você tiver algo, você vai ser respeitada. E por que você acha que somente tendo isso você vai ser respeitada? Esse resultado, isso não existe. Porque aquilo que eu vejo e eu espero do outro, na realidade, é uma falta que eu tenho sobre mim.
Se eu sinto que o outro me julga, na realidade eu estou me julgando. Se eu sinto que o outro não me respeita, na realidade eu não estou me respeitando. Eu não sou coerente comigo. Eu não sou sincera comigo. Eu não sou honesta comigo. E a gente fica colocando na conta do dinheiro, dos relacionamentos, da meta, da promoção, seja lá qual for, da casa, do carro, do apartamento, seja lá qual for o resultado que você tanto busca. Isso. Eu quero ter tantas pessoas na minha mentoria, eu quero atender tantas pessoas. Para quê? Para me sentir capaz. E por que você não se sente capaz agora? E por que você não se sente realizado agora? Não tem como. Então, quando eu ouvi lá atrás, o dinheiro, eu já falei para vocês, né? O dinheiro, para mim, é um ótimo professor de prosperidade. Tá? Ele é um ótimo professor de prosperidade. Foi correndo atrás dele que eu descobri um monte de coisa sobre mim. Tomei tanto na cabeça que eu tive que descobrir um monte de coisa sobre mim. Até que um dia eu me rendi e eu falei para a espiritualidade assim, eu quero ter uma compreensão mais profunda sobre o que é ser próspera, porque eu já comecei a entender que não era sobre o dinheiro. E eu vou falar uma coisa para você, nunca é sobre o dinheiro. Eu não faço tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Você não faz tal coisa porque você não se dá permissão, porque você não pode. Porque você não se sente capaz. E aí acha que quando você tiver dinheiro, você vai se sentir capaz e vai poder fazer. Mentira. Há quanto tempo você está nessa mentira? Me conta. Porque eu fiquei nessa mentira pelo menos aí quase uns 30 anos. Quase não, mais de 30 anos. Nessa vida, né? Fora nas outras. Nessa vida, mais de 30 anos. Você não pode. E o dinheiro, ele só está evidenciando isso porque o dinheiro, ele é ótimo para te dar um feedback rápido, porque ele dá na tua cara rapidinho e dói, né? Dói. Dinheiro, ele ativa dentro de nós várias dores, várias feridas. E foi correndo atrás dele que eu comecei a descobrir sobre prosperidade. Ele era um ótimo professor. Até que eu encontrei com um maluco. Meu pai também correu atrás de se aposentar e só conseguiu depois de ter uma AVC. Tenho certeza que a regra pro seu pai e mudou um monte de vezes. Desse jeito. Mas volta aqui. Até que, no momento onde o dinheiro era uma dor muito latente, era uma preocupação constante, eu dormia e acordava pensando no dinheiro. Dormia e acordava pensando no dinheiro. Mas no dinheiro não. Eu dormia e acordava preocupada com o dinheiro. Será que vai ter? Será que vou dar conta? Será que isso? Será que aquilo? Meu Deus, preciso fazer para ter dinheiro? Preciso isso para ser aquilo? E por mais que fizesse, nunca era suficiente. Quem já sentiu isso aqui? Quem já viveu isso aqui, senhoras? Quem já? Quem nunca, né? Na realidade? Quem nunca? Já nasceu pronto, né? E aí eu ouvi a frase do Bert Hellinger que fala assim, quem olha para o dinheiro já o perdeu. Manas. Quem olha para o dinheiro já o perdeu. Eu vou falar de novo. Quem olha para o dinheiro já o perdeu. E eu ficava assim, mas que cacete é esse? Que como que eu não vou olhar para o dinheiro se eu não tenho? Como assim? Só que eu comecei a reparar, porque eu sou uma mulher inteligente, você também é, então eu quero que você comece a questionar as coisas. Quer mudar de vida? Começa a questionar as coisas, questionar você. E aí que veio a frase da espiritualidade, quando eu me abri, eu falei assim, eu quero ter uma compreensão mais profunda sobre o que é prosperidade. Mas eu não quero saber, eu quero viver isso. Eu quero nessa loucura, eu quero viver. E eu vou pagar o preço para isso. De risco, do que tiver que ser. Para viver isso na prática. E aí a espiritualidade me fez a pergunta, quanto é suficiente?
E aí eu comecei a questionar, porque eu sou uma pessoa inteligente assim como você, eu comecei a questionar que quando eu fazia 1x eu estava preocupada, 2x eu estava preocupada, 3x eu estava preocupada, naquele momento eu estava preocupada. E aí eu comecei a compreender verdadeiramente que não era sobre o dinheiro. Tinha algo muito maior, que o dinheiro era só uma cortina de fumaça. Não era sobre o dinheiro. Na realidade eu vivia uma escrava da luz. Como assim, Jane? Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu sei que aqui no meu perfil tem um monte de terapeuta e mentora. Você é uma escrava da luz ou você é uma trabalhadora da luz? E eu preciso criar tal produto para ter coisa. E eu já pensava assim, se entrar tantas pessoas na minha mentoria, eu vou ter tanto de dinheiro, eu vou conseguir pagar tal coisa. Vou te fazer uma pergunta. Você é uma escrava da luz ou uma trabalhadora da luz? Porque eu já fui bastante uma escrava da luz. Não porque a luz me escravizava, mas porque eu me colocava nessa situação. Por isso que eu falo que o dinheiro, ele mexe com uma coisa da gente que é muito interessante. O não posso. E não poder é coisa de escravo. Escravo que não pode. Escravo, ele depende de outro permitir. Por isso que você decidir ser próspera é uma decisão muito espiritual, sabe por quê? Porque isso vai te libertar. E conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Você não é mais presa a nada fora. Você não fica feliz quando tem dinheiro e triste quando não tem. Você é feliz. Compreende? E hoje eu sirvo e surfo no fluxo. Mas antes eu era uma escrava da luz. E eu ficava, o que eu tenho que fazer? Eu ia nesse movimento. E mesmo que aquilo que eu fizesse fosse algo que eu gostava muito de fazer, eu comecei a perceber que eu parei de começar a gostar de algumas coisas. Por quê? Porque dinheiro feito com raiz de dor, ele não prospera. E aí, se você está só atrás do dinheiro, sabe o que acontece? O dia que você não tem, você para de fazer. Ou, quando você não tem, você dá o sangue, suor e lágrima, cheia de dor, cheia de ferida de escravidão aí dentro, para fazer o dinheiro. E aí quando tem o resultado, você fala assim, ah, não vou fazer mais. Por quê? Porque eu já tenho dinheiro. E aí quando essa frase do Bert Hellinger veio e falou assim para mim, quem olha pro dinheiro já o perdeu, eu peguei essa frase, coloquei numa caixinha e eu quero que vocês comecem a fazer isso, porque isso é inteligente. Eu peguei essa frase, coloquei numa caixinha dentro do meu coração e comecei a meditar sobre ela. Meditar é o quê? Meditar, falar comigo sobre ela. E eu comecei a trazer essa clareza, eu comecei a levar para o sono. Lá no inteiro a gente aprende esse processo de levar para o sono. Leva para o sono isso. Eu comecei a levar para o sono isso. Mas eu quero ter um entendimento. Eu estou cansada do dinheiro ser uma questão. Eu me sinto presa o tempo todo, eu me sinto escrava o tempo todo. Eu não quero mais isso. Eu já percebi que não é fazendo mais dinheiro que isso vai acabar. Acorda! Não existe nada no externo que possa preencher um vazio interno, senhoras. Aprende isso. E eu quero que nesse momento, se você aprender isso, já é muito. Porque o seu problema não tem a solução no externo. O seu problema tem a solução no interno. Por isso que autoconhecimento de verdade, não esse autoconhecimento que te coloca dentro de uma caixinha, o autoconhecimento que faz você perceber quem você realmente é, ele é uma ferramenta de prosperidade, porque ele te liberta. E conhecereis a verdade vai te libertar. Se você está presa a um resultado para se sentir tal coisa, não interessa que tal coisa seja essa. O quanto lindo isso pareça, você continua sendo uma escrava disso. Ai, porque para eu me sentir completa, eu preciso ser uma trabalhadora da luz. Vai pra puta que te pariu, porque isso não existe. A luz não trabalha assim. Isso é escravidão. Eu faço porque é quem eu sou. É o que está no meu entusiasmo. E é aqui que a gente entra no entusiasmo. E aqui que foi o grande pulo, a grande sacada, a grande virada de chave na minha cabeça. Por quê? Porque quando eu olho para o dinheiro, na realidade eu não estou olhando para o meu entusiasmo. A não ser que, quando eu olho para o dinheiro, ele faz a ativação ativa, parece uma redundância, ativa do meu entusiasmo.
Quando eu olhava para o dinheiro, na realidade, para onde você está olhando? Para a abundância dele? Para o quanto esse resultado de dinheiro, para estar na sua conta, ele contribuiu com tantas pessoas? Duvido. Duvido. Quando você recebe lá a sua comissão, seu dinheiro, você olha lá para o extrato da sua conta e fala assim, nossa, que incrível, esse dinheiro é resultado de tantas vidas que eu transformei. Se você está preocupada com dinheiro, duvido, para de ser cínica, sonsa, vamos trabalhar com a verdade aqui. Que a gente não muda nada na sonsice. Para de ser cínica e sonsa. Se está preocupada com dinheiro, não está preocupada com o que aquilo lhe gerou. Se está preocupada assim, graças a Deus aquele cliente veio e eu tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Está repreendido, olha que escassez. Então, como que a gente faz o movimento aqui? Primeiro, lembra que eu falei que prosperar é uma escolha? Tatua na testa. Na testa não, tatua no braço tu vê toda hora. E na testa vai ter que olhar para o espelho. Tatua na testa, escreve na tua casa inteira. Prosperidade é uma escolha, é uma decisão. Quando você decidir de verdade. E decisão não é assim, decidi. Não, é decisão, é igual Pedro no barco. Ele tomou uma decisão de sair do barco, mesmo não entendendo porra nenhuma, mas compreendendo que aquele ali era o movimento que ele tinha que fazer. Por isso, e sabe por que tudo se encaixa? E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus. Porque veio outra frase também que veio pra mim em algum momento da minha vida que falava assim, prosperidade é uma profunda confiança na vida. Desmoronou um monte de coisa. Pra mim, prosperidade era ter um monte de dinheiro na conta. Prosperidade é uma profunda confiança na vida. E aí veio outra frase que veio assim, complementando essa, que falou assim, a confiança de Deus, a confiança do homem em Deus é medida pela confiança do homem nele mesmo. Vou repetir. A confiança do homem em Deus é medida pela confiança do homem nele mesmo. Não venha pra mim falar que confia na vida, confia em Deus, se você não confia em você. Se você não abre a tua boca pra fazer uma live, porque você tá com medinho do julgamento alheio. Então vai se curar pra aprender a confiar. Por isso que lá no inteiro a gente tem a parte de senta na boia, mas tem lá a criança interior, as ranhas do pai e mãe. Tem que olhar para esse negócio. Prosperidade é uma confiança profunda na vida. Prosperidade é uma confiança profunda na vida. E como que eu sei que eu confio profundamente na vida? Quando eu confio profundamente em mim. Quando eu olho para a vida e falo, nada do externo me abala. Porque qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu dou conta. Eu dou conta. Eu começo a olhar para mim e reconhecer aquilo que eu tenho. Porque eu confio em mim. Eu confio em Deus que habita em mim. E quando eu comecei a compreender isso, eu parei de olhar para o dinheiro e comecei a olhar para aquilo que tinha dentro de mim. E de uma forma muito intuitiva, lá atrás, no começo, essa foi a minha grande virada de chave na vida. Sabe aquele momento na vida que é um salto quântico? É isso. Vivendo uma escassez profunda e de repente me veio uma vontade gigantesca de fazer um registro acástico, que não tinha nada a ver com nada na minha vida. Mas era um movimento que estava me chamando. Pela lógica, era muito melhor esse movimento Savor, né? Dentro do meu coração falar para eu arrumar um emprego, né? Para pagar minhas contas. Mas não, a Savor veio e falou para fazer uma sessão de registro acástico. Só posso estar maluca. Não é? E geralmente é assim que acontece. Aí sabe o que acontece? Você fica aí, indo pela sua lógica, só se ferra. Porque a sua lógica, ela só te leva onde você já foi, senhora. Quer ir além? Vai precisar confiar em alguma coisa maior. E essa coisa maior está dentro de você, te dando alternativas
movimentos que você nunca viu. Quer para uma nova vida, vai ter que morrer e nascer de novo. E morrer é entrar no nada. A lagarta, ela tem um desejo profundo de ser mais de quem ela realmente é. Mas para ela ser a borboleta que ela nasceu para ser, ela vai ter que passar num grande nada. Sabe o que é o casulo? Nada, porque ela vira nada ali dentro. Ela não sabe o que está acontecendo, ela só segue o movimento. E talvez se a gente chegasse para a lagarta antes, ela tivesse com essa consciência, olhasse para a lagarta e falasse: oi, lagartinha linda, maravilhosa, a senhora vai passar ali e a senhora vai se ferrar. A senhora vai virar uma nhaca, mas depois pode ficar tranquila. Que depois você vira uma borboleta. Ela fala: não vou não, mas ela estava ali seguindo o entusiasmo dela. Ela vai lá e se coloca no casulo. Ela vai lá e passa pelo processo. Ela vai lá e aí você acha que viver no entusiasmo é só florzinha jogando assim na sua cabecinha. Não é não, senhora, porque a senhora vai ter que morrer para algumas coisas. Porque quando eu falei assim, me ensina a viver a prosperidade, me ensina a ser próspera, os negócios tudo vieram para cima. E é aqui que as pessoas não aguentam. Aqui que as pessoas falam assim: ai, fui mudar, tudo deu errado, Sana. Tudo deu errado. Deve ser Deus que não quer. Graças a Deus, né? Porque se eu fosse ele, tá? Dentro de você, eu sou Deusinha. E de vez em quando eu nem posso mais falar disso. Mas vamos falar de uma maneira bem comum, igual todo mundo fala. Se eu fosse Deus, eu dava dentro da tua cara e esfregava a tua cara no chapisco. Tá? Ok? Eu esfregaria a sua cara no chapisco. Porque, ai, não foi Deus que não quis. Não, senhora, é só uma clareza da sua mente. Sua mente está pedindo clareza. É realmente isso que você quer? Ou você quer voltar a viver a mesma coisa? A gente já tá aqui, ó, maio, quase chegando junho, metade do ano. E aí? Você falou que ia ser tanta coisa no começo do ano, né? E aí? Eu confio em Deus que habita em mim, por isso que eu tenho muitos filhos. Ridículo. Seria passar por uma ausência de consciência? Não falaria ausência de consciência, tá? Porque a gente pode ser consciente ali naquele movimento. É uma fé profunda mesmo. E fé, ela parte do pressuposto que você não sabe, você tem que confiar. Não adianta você chegar para mim e falar que você tem fé, mas você tá ali no controle. Ah, eu tô no controle, mas eu tenho fé. Mentira. Mentira. Fé é ausência de controle. E aí você sai do controle e entra no comando. É totalmente diferente. Sai do controle, entra no comando. Quando eu comecei a compreender isso, lá atrás, que veio aquele negócio pra mim, faz uma sessão de registro acástico, e pô, eu não tinha dinheiro. Gente, eu tava morando de favor na casa da minha mãe. Tá? Eu pegava fruta na conta da minha mãe para pagar depois. Eu já cheguei a vender livros, e quem me conhece sabe que eu tenho uns negócios, uns apeguinhos pelos meus livros. Desculpa, é uma sombra minha. Eu vendi livro para pagar a conta de luz. Nesse movimento. E aí o que tinha dentro do meu coração? Fazer uma sessão de registro acástico, pelo amor de Deus, pagar R$300 na época uma sessão de registro acástico, era um troço assim surreal, tanto que eu tinha vergonha de falar um negócio desse. Mas o meu coração me falava que era aquilo ali. E aí teve um dia que eu falei assim, quer saber? O que é um peito pra quem tá cagado, né? Foi exatamente isso. Tá vendo como é que eu sou muito espiritual? Eu tenho umas frases assim, bem da alma, sabe? Coisa bem canalizada. O que é um peito pra quem tá cagado? Eu falei assim, quer saber? Eu vou tocar o foda-se. E todas as vezes que eu falei isso dentro de mim, eu vou tocar o foda-se, deu muito bom, cara. Deu muito bom. Eu falei assim, eu vou tocar o foda-se, eu vou fazer esse negócio. E aí, eu decidi fazer sessão de registro acástico, que eu tinha dinheiro? Não, lógico que não, né, senhora? Tu acha que o quê? Que eu fui no banheiro e o dinheiro brotou do vaso? Lógico que não. Só que eu decidi confiar, eu decidi prosperar. Eu decidi mudar aquela situação. E aí, do nada, do caminho nenhum. Porque quando você decide, por isso que o como vem. Se o como não veio ainda, ou não está vindo, porque às vezes tem um tempinho para isso acontecer... Se o como não tá vindo, é porque você não sabe realmente o que você quer. Vou repetir. Se o como não veio, é porque você ainda não decidiu o que você quer. Você fica aí querendo saber o como vai acontecer, quando na realidade sua preocupação deveria ser no quê? O que eu quero. Ok. Ok. E aí eu confiei.
veio um dinheiro de uma coisa que eu tinha feito há 5 anos atrás, tinha até esquecido, mas olha que interessante, veio logo no momento que eu decidi. Que coisa incrível. Eu peguei aquilo, paguei o boleto da mulher, nem falei com ninguém para não me sabotar. Marquei uma sessão de registro acástico e através daquilo ali eu comecei a fazer o seguinte. Eu decidi confiar plenamente. E aí o meu coração vinha um entusiasmo assim, faz uma live. Tu tinha celular? Que bom que você tinha, porque eu não tinha. Meu celular não dava nem áudio, gente. Não tinha mesmo, não tinha como. Não era porque, pode fazer com o melhor que você tem. O melhor que eu tinha, não tinha como fazer lá. Mas eu tinha uma decisão. Eu falei, eu vou seguir meu entusiasmo. E aí veio uma doida que me vendia o celular parcelado lá, sem consultar os PCs Serasa. Comprei o celular. Sabe o que eu fazia? Todos os dias. Deus, o que a gente vai fazer hoje? Qual é a mensagem? Você vai fazer uma live falando sobre identidade. E eu lembro que eu abri a live e eu tinha R$ 2,75 na carteira. Minha primeira live, eu lembro direitinho. Eu tinha R$ 2,75 na carteira. E eu abri a live. E uns malucos entraram. E aí todos os dias eu escolhia seguir o meu entusiasmo. E apesar de lá atrás eu ter feito comando para minha mente, falando assim, eu quero contribuir para o mundo, expressando a minha essência, eu não quero mais trabalhar pelo dinheiro, eu quero trabalhar com algo que faça sentido para mim. E eu quero fazer R$5.000 por mês, era muito dinheiro para mim naquela época, nossa senhora. Eu tirei todo o meu foco dos R$5.000 e coloquei no como que eu posso contribuir para o mundo expressando a minha essência. Porque aqui é que estava o meu entusiasmo. É aqui que estava. E aí todos os dias eu escolhia, apesar das diversidades, apesar das loucuragens, apesar de às vezes não estar entendendo nada, seguir o meu entusiasmo, das opções que eu tenho, qual me dá mais entusiasmo de fazer. E aí eu fui fazendo e as coisas começaram a vir. As pessoas começaram a me perguntar da minha sessão que nem existia. As pessoas começaram a perguntar do meu grupo que nem existia. E aí a vida foi me levando para onde eu realmente queria ir. Até que um dia, eu lembro de um dia que eu estava meditando numa manhã, no meu me time, e veio assim, uma profunda confiança em mim. E eu falei assim, caraca Deus, eu queria que todo mundo soubesse disso e vivesse isso, porque assim, eu dou conta. Eu posso passar pela dificuldade que for. Eu tenho medo igual você, eu tenho problema igual você, eu tenho tudo igual você. Eu sou um ser humano igualzinho você. Só que eu acessei uma coisa dentro de mim que é a verdadeira confiança. Eu confio na vida. E a tampa, até agora, né? Porque a gente sempre vai melhorando. Mas a cereja do bolo foi nos últimos tempos com a gravidez da Clara. Que veio esse conceito do senta na boia. E eu comecei a compreender, eu falei assim, tá bom, mas eu preciso trazer isso de uma maneira mais prática. E a espiritualidade falou assim, agora você vai trazer isso lá dentro do Inteira. Porque agora esse é o teu momento lá dentro do Inteira. Você vai ensinar essas mulheres a fazerem isso de forma prática, na vida. Sair do conceito e trazer para a vida. E o que aí veio agora esse movimento de fazer essas lives aqui abertas sobre o Senta na Boia. E eu falei, mas o que vai ser isso daqui? Vai ser um movimento de trazer consciência que isso existe, porque a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. A maioria das pessoas nem sabe que é possível viver sem preocupação. E eu vou falar dentro da cara de vocês, eu não me preocupo com nada, não sou eu que pago. Porque eu estou no meu lugar e a minha única preocupação é seguir o meu entusiasmo o tempo todo. O tempo todo. Dizer sim para o que a vida me chama e não para aquilo que não faz sentido para mim e que ranha e dá um ranho aqui no meu coração. E lá atrás, quando eu percebi isso, eu estou falando isso porque lá atrás eu estava numa escassez extrema e saí disso. Mas eu vivo isso em vários momentos na minha vida. É a mesma coisa. Só que em outros movimentos. E lógico que vai ficando mais fácil.
Lógico que a gente vai aprendendo. A gente é um ser inteligente. É uma profunda confiança na vida. E eu só reparei que eu tinha feito os 5 mil e muito mais dos 5 mil quando a gente foi fazer um movimento, eu tive que tirar o extrato da conta. Eu nem sabia que eu estava fazendo aquele dinheiro, gente. Eu nem reparei, porque eu estava tão ocupada em seguir o meu entusiasmo que eu vivi realmente que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro, ele vai te servir para te dar um norte, mas ele também é uma limitação. E aí eu comecei a compreender o que Jesus falava. Ele fazia a oração inteira e no final ele falava, seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus, consciência crística, a essência, o que você quiser chamar dentro de você, tem uma visão muito mais ampliada do que você aqui, vivendo nessa loucuragem da matéria. Então, sentar na boia é você, literalmente, parar de resistir à vida. Porque as oportunidades, o dinheiro, o relacionamento, a felicidade, ela está disponível o tempo todo. Só que quando eu olho para o dinheiro, presta atenção, para vocês aí que trabalham com internet, vê se não é assim. Vem um entusiasmo de fazer um negócio. Aí você vem com um monte de crença, que você já viu um monte de coisa aí, aí vem um monte de crença e fala assim, não, mas a sua persona, ela não vai se conectar com isso, e se ela não se conectar com isso, ela não vai comprar a XPTO, a mentoria que você vende. Não, você não pode falar sobre isso agora. Por quê? Porque isso não está na trend do momento. Você tem que falar da Virgínia. Você tem que falar de bebê reborn. Você tem que falar de tal coisa. E aí você vai lá, esmaga aquilo que você está sentindo, não coloca isso para fora, e aí paralisa, também não coloca nada para fora, ok? E aí não tem resultado mesmo, senhora. E aí não tem resultado. Você acha que a vida é uma imbecil? Como assim, Jana? Gente, pelo amor de Deus, preste atenção aqui. Você era um nada. Virou um girino. E hoje é esse ser maravilhoso, complexo, aí cheio de sistema, cheio de troço, e você realmente acha que a vida não sabe de nada? Que a lógica divina não está atuando o tempo todo? Que a sua inteligência é uma inteligência maior? Você consegue fazer um rim? Você consegue fazer um cérebro com essa complexidade? Não, não consegue. Existe uma inteligência muito maior do que a sua. E que quando você decide confiar nessa inteligência de verdade, com o seu coração, ela vai te guiar para o que você realmente quer e pode ficar tranquila. Que ela não é uma imbecil, Deus não é maluco. Eu falo isso o tempo todo. Deus não é maluco. Se Ele está colocando algo no meu coração, é porque eu tenho plena capacidade de trabalhar naquilo e colocar aquilo para fora, porque Deus não é maluco. Por isso que eu coloco os negócios para fora, muito doida. E vocês são mais doidos ainda. Esse dia eu conversei com uma mulher. Ela falou assim, você quebrou uma crença muito forte em mim, o quê? Que grávida não faz dinheiro. E eu vou te falar, dias antes de eu parir, tinha gente fechando a mentoria Isis comigo, que é uma mentoria que não é barata. E não é para ser e nunca vai ser, cada vez vai ser mais cara. Dias antes de eu parir, dada a confiança que ela tem nela, mas sabe, em mim. Mas sabe por que ela tem essa confiança em mim? Porque eu tenho essa confiança em mim. Eu sei que eu dou conta de entregar. Eu sei que meu trabalho é bom e vale o preço. Porque eu olho para aquilo que eu tenho. Então, Jana, como que eu faço para não olhar para o resultado? É muito mais inteligente você olhar para aquilo que você tem. Porque quando você está olhando para o dinheiro, você está olhando para a falta dele. Ao invés de estar olhando para você e aquilo que você pode multiplicar, aquilo que você pode fazer para entregar para o mundo e para o mundo entregar o dinheiro, o valor para você. Porque o que é o dinheiro? É uma troca. Eu entrego um valor e você reconhece esse valor e me entrega o dinheiro. E você fez isso seja lá o que você faça, seja um serviço, seja um produto. Isso daqui é energia de vida. Isso daqui nada mais é que energia de vida. Você coloca energia em algo e esse algo te gera um valor. Você troca isso, seja um produto ou um serviço.
E a pessoa te dá o valor equivalente que justo sobre o dinheiro. E você vai fazer a mesma coisa com outra pessoa. Então é inteligente que você olhe para o dinheiro, é inteligente só para você botar a meta financeira. Depois você vai fazer igual a Dilma, você vai estourar essa meta e você vai botar outra meta. Tu tá entendendo? É só para isso. Para que eu coloco meta financeira, Jana? Para eu começar a ter ideias compatíveis a essa meta. Para eu me abrir para ideias, mas eu não fico pensando nos 10, 20, 30, 40, 50k. Eu coloco 50, 100, 200, seja lá qual for de meta, para que hoje eu comece a crescer e trazer para dentro de mim um ser que faz esse dinheiro, que gera esse valor dentro de mim, que gera esse movimento dentro de mim. Como? Quais ideias? Então, quando você faz, vamos botar um exemplo. Eu quero fazer agora 50k por mês. Compreende que você vai ter que ter ideias compatíveis para fazer 50k. Agora, se você fica só no 50, 50, 50, 50, 50, isso só vai te gerar preocupação, ansiedade, comparação e etc. Você vai começar a olhar para todo mundo, quando na realidade era para você olhar para o seu entusiasmo e perceber onde o meu entusiasmo, que é uma bússola, ela tá me levando para eu chegar no 50k. Mas na realidade é um paradoxo, porque você nem vai olhar para o 50k mais. Não é mais sobre o 50k. Senhoras. E quando eu falo 50, vocês já entenderam que é qualquer K, né? Não é sobre o dinheiro. Você começa a compreender qual é o meu entusiasmo e você não faz por conta do dinheiro. Você não faz uma live, por exemplo, para ter aplauso de ninguém. Eu não estou aqui, eu não quero aplauso de vocês, não. Sabe por que eu faço essa live? Porque Deus me livre não fazer, é o que eu sou. Coitado do meu marido, se eu não fizer live, vou ter que ficar falando com ele o dia inteiro, porque é isso que eu faço. Esse é meu entusiasmo, ensinar aquilo que eu aprendo. Cacete. E aí eu encontrei um meio, uma forma de monetizar isso. E sou muito bem paga por isso. Eu aprendi que quando eu passo pelos meus processos, as pessoas me pagam para ajudar elas a passarem por esse processo. Eu acho isso incrível. Acho isso maravilhoso. Adoro quando entra Pix na minha conta, porque eu sei que eu estou transformando a vida das pessoas também, assim como a minha vida também está sendo transformada. Você compreende que é totalmente diferente de eu ficar assim, eu tenho que fazer tal cliente porque eu preciso pagar a conta, caralho. Entendeu? Tá ficando claro? Coloca aqui. Tô falando do dinheiro que é uma dor aqui maior de vocês, mas vamos falar de relacionamento também. Você fica aí, eu quero um boy, 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 aí te dá o quê? Ansiedade, carência, falta. Eu vou te falar, qual é o processo de quando você vive olhando para o resultado? Se eu fico olhando para o resultado é porque eu não tenho. Essa é a grande sacada. Pronto, aquilo que você não tem, você continuará não tendo. Seremanaias, nébias. Aquilo que você não tem, você vai continuar não tendo, senhora. Preste atenção, tudo se baseia nisso. Essa é a essência. Tão claro que queima a retina. Essa é a essência. Mais claro do que isso, impossível. Se você só cria no agora. Sabe por que eu comecei a fazer 5K? Eu não comecei a fazer 5K. Eu não tive o 5K quando eu tive ele na minha conta. Os 5K vieram, preste atenção. Os 5K vieram lá atrás quando eu me comportei como uma pessoa que fazia 5K por mês. Então eu fazia live. Eu fazia o pitch de venda. Eu valorizava o meu trabalho. Na visão que eu tinha naquele momento. Eu fiz um grupo de 7 dias por R$50. Pelo amor de Deus, nunca mais eu faria isso. Por isso que hoje as pessoas me pagam para elas não fazerem essa doideiragem. Porque aquilo valia muito mais. E eu estava pagando. Era o meu nível, era o que eu conseguia fazer e deu certo. E hoje eu coloco isso como repertório para ajudar, por exemplo, a Filipa que veio para Isis. Compreende? Para não ter esses erros meus. Então tá tudo certo. E hoje a Filipa me paga para que ela não precise ter esses erros. Pronto, tá tudo certo, tudo vive ao bem maior. Mas naquele momento eu estava ali seguindo meu entusiasmo. E eu estava como uma pessoa que já tinha, que já vivia aqueles 5 mil, mesmo tendo 2,75 na carteira. Isso é fé. Porque se a senhora não se vê como uma pessoa abundante e que tenha dinheiro e que é rica agora, a senhora nunca vai ser.
Por mais que a senhora tenha dinheiro. E eu vou te falar, eu já atendi gente com bastante dinheiro na conta que parecia que era uma mendiga. Teve uma mentorada minha que eu falei assim, eu tô preocupada contigo, tá passando fome? Porque você pagou um valor razoável por essa mentoria aqui e eu realmente tô passando. Tu pegou esse dinheiro de comida? Não sou tigrinho, não. Não sou tigrinho, não. Que não tô nem aí pra onde. Não quero isso, não. Porque me parece que a senhora não tem dinheiro para pagar nem a conta de luz da casa da senhora. Aí ela, Jana, eu posso ficar uns 5 anos sem trabalhar, que eu vivo muito bem porque eu fiz reserva financeira. Eu falei assim, olha como é que a senhora está vivendo, como uma mendiga. Bum, estourou uma bolha de consciência ali nela. Compreende? Não é sobre o dinheiro, não interessa quanto dinheiro você faça. Se você não trabalhar isso dentro de você e não descobrir esse ouro dentro de você, o ouro fora nunca vai ser suficiente. Então é agora que a senhora tem que ficar vivendo como se já fosse. A base é essa. Se eu acho que eu preciso de tal coisa para ter tal coisa, eu vou continuar não tendo, porque eu não tenho. Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, não é assim? E aquele que tem, mais lhe será dado. Acordem, gente. Começa a ler a Bíblia de forma inteligente. Estrupícios. Começa a ler a Bíblia de uma forma, pede entendimento para o seu eu superior, não fica só repetindo frase igual papagaio que o pastor, o padre, sei lá quem fala para você, não. Pede uma clareza maior sobre isso, e nem eu. Vai questionar o que eu falo também. Vai lá e vê se é verdade mesmo. A sua verdade, o teu movimento. Compreende? Então, a grande sacada aqui é, se eu olho para o que falta, vai continuar faltando. Quem tiver pergunta e tiver dificuldade, coloca aqui na caixinha de pergunta que eu vou trazer mais clareza sobre isso, ó, tá? Mas é esse o movimento. Relacionamento é a mesma coisa, você tá carente. Você fala, eu preciso de alguém para coisar minha carência, você vai continuar carente. Sabe o que acontece? Tu pega qualquer traste. Sabe aquele traste lá que também tá carente, que te liga só 2 horas da manhã quando tá com o saco cheio, literalmente? E você vai igual uma trouxa? É isso, vai só dar match nessas merdas, porque tá carente, então qualquer coisa serve. Agora, quando você olha pra você e fala assim, eu vou ter um relacionamento profundo comigo, eu vou me amar de forma profunda, eu vou ter prazer na minha companhia. Aí, minha senhora, a senhora consegue realmente arrumar um homem, um parceiro, uma parceira, que realmente vale a pena. Por quê? Porque tu não tá igual uma mendiga na vida. E a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Essa é a grande questão. Então quem olha para o dinheiro já o perdeu, porque sim, o dinheiro não leva desaforo para casa. E o dinheiro ele tem um faro fino de justiça. Quando você olha só para o dinheiro, você só quer tomar. E aquilo que você acha que não está recebendo do mundo é porque na realidade você não está entregando. Se você é pobre, e eu estou falando pobre de dinheiro também, você também é pobre de cabeça e você é uma grande egoísta. A sua falta de dinheiro está evidenciando o seu egoísmo, a sua ingratidão na vida, a sua falta de pegar aquilo que você tem e colocar para o mundo. Por isso que a senhora é uma egoísta e fica pedindo garantia na vida o tempo todo, fazendo conta na vida o tempo todo, administrando desgraça o tempo todo, porque a senhora não arrisca a entregar aquilo que você tem porque você tem medo. E eu tô aqui para te sacudir mesmo, porque dinheiro é coisa para adulto. E se isso de alguma forma pegou em você, vai se curar, porque é a sua responsabilidade também. Aquilo que te aconteceu serve para um bem maior. Porque hoje eu tenho tanto repertório por causa de tanta coisa que me fudi também lá atrás. E que trabalhei dentro de mim. Então, graças a Deus pelo meu repertório. Hoje eu falo com abertamente para minha mãe. Mãe, a senhora deveria ter me traumatizado mais. Porque se a senhora tivesse me traumatizado mais, eu estava fazendo mais dinheiro também. Porque os seus traumas, a sua dor, a sua história triste, senhora, se a senhora escolher, vira propósito. E se a senhora escolher, esse propósito também vira pix. Porque tudo que você viveu fez você quem você é hoje. Então para de olhar para isso, para a falta, e começa a olhar para a abundância, porque a abundância ela já existe. Se a senhora não está acessando, é porque a senhora é uma ingrata. A senhora não está reconhecendo.
Onde tem escassez, tem desonra. E honra é reconhecer. Se você desonra o seu aprendizado, se você desonra a sua história, se você desonra a sua ancestralidade, se você desonra os seus dons, talentos, aquilo que você tem, você vai continuar vivendo na falta. Não interessa o tanto dinheiro que a senhora faça. Já compreenderam sobre isso, né? Já? Não quer pagar o preço, não quer arriscar. Nunca vi ninguém sair da pobreza e ir para a riqueza sem arriscar. E talvez a senhora, assim como eu, viveu num ambiente muito pobre. Eu nasci na favela, 20 minutos da rua, subi na pé. 20 minutos nova, né? Velha, uns 50. Nasci no meio da favela. Minha mãe trabalhava dia e noite. E eu olhava para aquilo ali e eu falava assim, não vou ficar aqui. Decisão. Decisão. E eu sei que todo mundo que se conectou com essa live de alguma forma queima em ser mais, porque o meu campo atrai isso. Esse dia eu falei lá no inteiro. Nenhuma de vocês aqui são pessoas que querem viver uma vidinha mais ou menos e pagar uma continha e tá tudo certo. Por quê? Porque não é meu campo, mano. Nunca gostei dessa merda. Nunca me contentei. Porque essa vontade de ser mais eu sempre teve aqui, porque isso é o próprio Deus e isso é sagrado. E você está profanando o que é sagrado. A tua vontade de crescer, a tua vontade de evoluir. E olha, bem na minha cara, fala que é uma pessoa espiritualizada. Porra nenhuma. Só porque não fala palavrão? Só porque caga na saquinha? Eu não cago na saquinha, não. Mas eu tenho uma plena confiança na vida. E isso, pra mim, é ser uma pessoa espiritualizada. Porque eu confio em mim e estou disponível porque a vida quer fazer através de mim. E por isso que eu prospero. E por que eu tô te falando isso? Pra ficar me achando? Também. Mas é pra te instigar mesmo. E eu adoro, inclusive, quando vocês ficam com raiva de mim. Porque isso faz você questionar você. Eu fico olhando pra cara de vocês bem assim. Pra ver se mexe. Pra ver se ressuscita um negócio que tá morto aí, mas que lá atrás, quando você era criança, sabe aquela criança, aquela menina que queria mais? E que você soterrou? Cadê ela? Cadê aquele sonho? Cadê aquela menina que tinha aí dentro querendo mais? Cadê? Cadê? É sobre isso. É sobre isso, senhoras. Pague o preço. Tá? Pague o preço. Jana, mas se eu fizer tal coisa, se eu seguir meu entusiasmo, eu não vou ter nada para entregar. Porque eu vou entregar tudo de graça, fazendo live. Eu sei, eu conheço vocês são um monte de mentor aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, a fonte nunca cessa. Teve uma vez que, nessa doideiragem de internet, eu fiz uma parceria com uma pessoa e ela falou assim pra mim, Jana, na sua live, você não fala tudo. Você não fala tudo que vier pra falar. Você fala só mais ou menos. Porque senão, por que as pessoas vão comprar, por exemplo, a tua mentoria, o teu grupo, a tua sessão? Porque tu já entregou tudo ali. Aí eu olhei pra ele e falei assim, essa você acabou de me dar a fórmula do fracasso. Ele, por quê? Você falou, não posso fazer um negócio desse. Eu tô aqui canalizando, não tem nada escrito. Ó. Tem um negócio aqui, que alguma coisa que eu tava fazendo, alguma coisa, não tem nada a ver com nada. Não tem nada escrito. Que eu tô aqui, plena, pra frente, entregando tudo que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu sei. Porque eu já vivi muito isso na minha pele. A gente só recebe aquilo que a gente está disposto a honrar. Aquilo que eu não tenho capacidade de honrar, eu não tenho capacidade de receber também. Então, para de se preocupar
entregar demais e começa a entregar, porque quanto mais você entrega, mais é dado também. E as pessoas vão ouvir. E era muito louco que quando eu queria ficar cerceando, as coisas não aconteciam, mas quando eu dava, as pessoas queriam me pagar, as pessoas queriam entrar na minha mentoria, as pessoas queriam e as coisas aconteciam e o dinheiro vinha. Deus não divide, senhora, Deus multiplica. Aprendi isso. Deus não divide, Deus multiplica. Compreende? E eu tenho a plena certeza. Algumas de vocês vão estar aqui para tomar consciência e para outros movimentos. Mas aquelas que o movimento é entrar no inteira, é fazer uma mentoria comigo, ou vai vir, eu tenho a plena certeza disso. Aquelas pessoas que é para se conectar comigo, vão se conectar comigo, do mesmo jeito que aquelas pessoas que é para conectar com você, vão se conectar com você. Acabou. E algumas de vocês, por mais que fique aqui vendo coisa gratuita, se não pagar o preço de estar no inteira, de fazer uma sessão, de fazer uma mentoria, não vai mudar de vida, porque não tem a ver comigo, tem a ver com você dar o passo. Você não dá o passo porque está ali na processo de escassez, querendo receber as coisas de graça. Compreende? É tudo sobre uma camada a mais para baixo. Então, senhora, entrega, confia. Porque vocês estando aqui ou não, eu vou continuar fazendo isso aqui, porque eu não faço para agradar nenhuma de vocês, e vocês também não deveriam fazer. Você faz porque é o que você é o teu entusiasmo. E assim é muito mais gostoso. E é por isso que a gente tem força para estar aqui todos os dias, para estar fazendo o movimento todos os dias. Sabe por que você não tem? Porque você começa e para, porque você não segue o teu entusiasmo. Está fazendo só pelo dinheiro, só pelo resultado. E é por isso que não está aqui o tempo todo. Uma hora vem, uma hora vai. Porque não é o teu entusiasmo, porque não é aquilo que você é. Você está focado naquilo que você faz, mas quem você é? Compreende? É sobre isso. Valeu a pena hoje, senhoras? E para as senhoras que receberam o chamado, a senhora pode entrar no inteira a qualquer momento, inclusive agora. Tá? Venha para inteira, que vai ser lindo. Tem uma... Sobre a Isis. A Isis é uma mentoria canalizada, tá? Eu preciso te sentir e ver se você tem pressão realmente para estar lá comigo. Ok? Então, se você sentir aí no teu coração, se de alguma forma isso te chamar, me chama, que é esse o movimento. Já o inteiro, ele tá aberto, ele tá lá, é um grupo, a gente tá lá no nosso clã de transformação de vida. É uma Sandra antes e inteira e depois. O meu namorado quer ser um inteiro. Aí não tá aberto para homem, não. Mas eu sei que seu namorado faz um trabalho aí com homens bem legal. Tô querendo conhecer, inclusive, tá? Muito bom, muito bom. Venha pra inteira, faça o movimento que te segue. E eu desejo profundamente que você aprenda esse movimento. De inteira é a melhor escolha que eu fiz. Ah, gente, vocês são lindos. Tá vendo? É isso que acontece. Entendeu? O dinheiro é uma consequência. O resultado é uma consequência. O movimento é uma consequência. Ok? Então, espero de forma profunda que você decida prosperar. E que você decida realmente olhar para aquilo que importa. E parar de ficar aí muito louca, rodando e não enchendo nada. Eu encho o saco dele falando, a Jana fala. Eu de vez em quando pareço até uma obsessora na cabeça de vocês. Mas é isso aqui mesmo. O inteiro me tirou do armário. Explica isso, hein? Não precisa explicar nada. Camila, tá na hora de vir, né, senhora? Há bastante tempo já, né? Amores, beijos, beijos, beijos. Até o próximo Senta na Boia.